A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui vos trazer algo sobre a lição da escola bíblica, lição de número 7. Quero aqui citar o título da lição, As naturezas humana e divina de Jesus Cristo. Essa é a lição da escola bíblica. Eu quero vos trazer aqui sobre a palavra usurpação. Usurpação, significado conforme a Bíblia. Verdade sobre a usurpação. A palavra usurpação pode ser entendida como um ato de se apropriar de algo que não é seu, sem o direito ou pela força. Essa é a palavra, o significado da palavra usurpação. O termo kenosis, o kenos, se refere à doutrina do esvaziamento de si mesmo, de Cristo, em sua encarnação. A palavra, ela vem do grego, Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavra traduzida como esvaziou é uma forma de keno, de onde vem a palavra kenosis. Observe, Filipenses capítulo 2, versículo 7, não especifica do que o Filho se esvaziou. E aqui devemos ter cuidado para não ir além do que a Escritura dizem. Jesus não se esvaziou de seus atributos divinos, como onipresença, onipotência e onisciência, alguns atributos de Jesus Cristo. Quando ele acalma a tempestade, apenas a demonstração do poder divino de Jesus Cristo, onde está escrito em Marcos, no capítulo 4, versículo 39. Ainda nos diz a palavra de Deus também, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 3, que ele estendeu a mão, tocou o leproso, disse, eu quero ser limpo, e assim o leproso foi limpo. A manifestação divina de Jesus na terra com seus atributos. Jesus também, naquele momento quando Pedro disse, se és tu mesmo, deixa eu ir ao teu encontro, onde está escrito em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 e 29, Pedro assim foi ao encontro de Jesus, andou sobre as águas. Manifestação do poder de Jesus. Jesus chamou Lázaro, quando ele estava ali, morto, ali naquela caverna, Jesus chamou Lázaro e Lázaro veio para fora. No capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, versículo 43 e 44. Ao vir à terra, o Filho de Deus não deixou de ser Deus, não se tornou um Deus inferior. Qualquer que seja o significado do esvaziamento, Jesus permaneceu plenamente Deus. Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, como diz a santa palavra de Deus, porque é através dela que nós temos pleno conhecimento da verdade. Diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Essa é a verdade de Deus escrita.
E a palavra kenosis era uma autorrenúncia, não um esvaziamento da divindade, nem foi uma troca da divindade, nem foi uma troca da divindade pela humanidade. Jesus nunca deixou de ser Deus durante qualquer parte do seu ministério. Esta é a verdade, que Jesus, ele foi com a sua natureza humana e também a divina. Por isso que nós temos, pela Bíblia Sagrada, a revelação, que nós temos atributo incomunicável de Deus, são aqueles que não pode ser compartilhado com ninguém, só pertence a Deus, ao Senhor Jesus, como onipresença. Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço, no Salmo 139. Onipotência, Deus possui todo o poder, 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Onisciência, Deus conhece todas as coisas, de modo completo. Salmo 139 e também o Salmo de número 147, versículo 4. Eternidade, Deus sempre existiu, ele não foi criado por ninguém. Livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 33. E Salmo de número 90, versículo 1 e o versículo 2. Imutabilidade. Deus não muda jamais. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Esses são um dos atributos que pertence a Deus, que são aqueles que não pode ser compartilhado. Pertence a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Agora também existem os atributos comunicáveis, são aqueles que podem ser compartilhados, que Deus compartilha com o ser humano. Qual? O amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Bondade. Salmo 86, versículo 5. Misericórdia. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Sabedoria. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 e Salmo 147, versículo 5. Justiça. Salmo 11, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Santidade. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 11. E Apocalipse, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Esses são os atributos comunicáveis de Deus, que ele compartilha com o ser humano. Por isso que nós cremos na palavra de Deus, na verdade. Jesus, ele teve a sua natureza humana e divina aqui na terra. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.